Só para contar um outro dado aqui, vocês viram que Israel consegue, com o escudo de antimísseis que eles têm, desmantelar grande parte dos mísseis que vêm do Irã. Só uma parte que e mesmo assim muitos estragos a gente viu, Sim, né? sim. Muitos estragos. Ali é cerca de 5% só, de 5 a 10% do que está vindo para atacá-los. Puta que pariu. Imagina se tudo o que veio atacar. Bom... aqueles negócios que eles, como fala? É como se fosse um imã que vem... tá vindo e aí o eles outro mandam destrói. outro. Isso. Tá. Uhum. O escudo antimísseis, basicamente... Você tem vários tipos de armamento, tá? Tem chegado poucos a Israel por vários motivos. Um dos motivos é que esses mísseis estão passando em cima de outros países, porque lembram que eles não fazem fronteira um com o outro. Ah, tá. Uhum. No meio do caminho já foram muitos destruídos. Outros países destroem. Sim. Aí se algum país quiser engasgar com isso daí, já é mais uma merda. Quando entra em Israel, eles têm esse escudo que só eles têm, que é extremamente tecnológico. Só eles no mundo? Tão tecnológico só eles têm. Outros países têm algo equivalente, mas o deles é ao concurso, é o que tem de melhor. E eles têm também força aérea, que derruba mísseis, eles têm artilharia, que também eles têm outros tipos de equipamento. Eles têm uma mega proteção, né? E mesmo assim caíram esses e fizeram esses enormes estragos se a gente pegar um percentual. Mas o meu ponto aqui, ele falou de valor, você falou de valor, é importante. Calcula-se que por cada noite de ataque que Israel sofre, ou dia de... É que geralmente eles atacam de madrugada e tem motivos para isso. Né? Motivos técnicos para os ataques de madrugada. Um é que você pega mais desprotegidas pessoas, você é mais vulnerável à noite, né? Outro é porque eles estão no deserto e às vezes há uma necessidade da temperatura ser mais baixa para o míssil poder decolar. Tem tudo isso. Tem. Tá. Não em todos os casos, mas nos mísseis mais antigos, sim. Porque eles têm mais modernos e mais antigos. Sim. O arsenal de um país é feito de todo tipo de equipamento. Sim. Mas beleza. Ataca, chega lá dentro do território de Israel. Esse escudo antimísseis, eles avaliam que custa por cada noite $200 milhões para funcionar. 200 milhões de dólares por dia. Estimativa. Puta que pariu, malandro. Então, mas aí, cada Porque vez... aí vem os mísseis, Por dia? eles têm o gasto dos equipamentos deles para repelir o ataque. Por dia. Tá, então, aí o E tem equipamento... basicamente 3 níveis. Depende do míssil que vem, eles mandam para interceptar. Se for muito grande o que veio e cair em destroços, vem um outro para destruir os destroços. Para aquilo que cair em fragmentos menores. Porque senão atinge quem está lá embaixo. O destroço causa menos estrago que o míssil, porque o míssil é um explosivo, ele cai, ele explode. Então você está evitando a explosão, mas não os destroços. Então vem um e tenta diminuir o tamanho dos destroços que estão caindo, destroços menores, menos estrago. Caralho, Gente, é uma 200 estrutura, milhões assim. de dólares Agora, por dia. tudo que eu estou falando é estimativa, porque nenhum Não, governo dá dado oficial. Não, mas se for 10% Seja quanto nesse for, já não... É muita São coisa. fortunas gastas nesses conflitos. Fortunas. Meu E eles estão fazendo isso todas as noites, todos os dias? Como que tá? É que agora teve o cessar-fogo. Sim. eu Que a vi, gente usa uma expressão em direito internacional que é armistício. Tem um nome para isso. O que é o cessar-fogo? O cessar-fogo significa que os lados que estão na guerra falam, bom, a gente vai suspender, eu não te ataco, você não me ataca, para a gente poder começar a conversar. Trégua. Trégua também é uma expressão que dá para usar. Tá. Né? Cessar-fogo, trégua, armistício. E tem gente que fala, não, dá para negociar se atacando. Não dá, não. Não dá. Não dá porque às vezes um ataque é muito potente, causa estrago, você perde o clima. Peraí, Sim, então você vai tomar claro, também. envolve as não vamos questões conversar. Calma aí, emocionais. é o que você também, acabou de fazer. lógico, Isso. Sim. Então, gente, é fundamental cessar fogo. Porque o grande objetivo não é o cessar fogo, porque a qualquer momento pode voltar a guerra. Sim. O grande objetivo é um acordo final para resolver de vez. Então quantos Agora tá dias... suspenso. quantos dias eles atacaram essa diretamente? Então, é difícil calcular porque, como eu contei para vocês, os ataques começaram no passado em vários níveis, mas mais intenso faz cerca de 15 dias, 15 para a dias. gente dar um espaço de tempo. Tá, então eles 3 semanas, vai. atacaram mais ou menos há 15 dias e essa trégua começou quando? Essa trégua começou semana passada. Semana passada, tá. Isso. Então teve tipo Mas 2 aí semanas a de gente ataque, chega no né? ponto... Eles tiveram 12 dias de ataque
muito forte. Aham. Muito forte. Mas aí chega no ponto crucial. Onde que os Estados Unidos entrou aí? Vamos lá. Já tinha cessado o fogo, certo? Isso, vamos já lá. tinha? O Israel, e daí Israel também matou líderes políticos, militares, generais, líderes da guarda revolucionária, porque no Irã você tem o exército do país e você tem uma guarda que é para proteger o governo Uhum. e os aspectos religiosos, que chama guarda revolucionária, porque no Irã teve uma revolução em 79, essa que eu falei, que derrubou o Shah, Tá. o rei. Uhum. Bom, o Israel, o que aconteceu? Ele chegou num limite até onde ele podia destruir as instalações nucleares. Ele falou, eu consigo atacar outros alvos, só que eu não tenho mísseis e equipamentos para destruir de vez essas instalações nucleares, porque várias delas, todo mundo acompanhou, ficam no subterrâneo, e uma delas no subterrâneo abaixo de rochas de uma montanha, e ainda assim por várias camadas de concreto. Israel não tem mísseis Pra chegar lá. para chegar lá. Uhum. Só quem tem? Estados Unidos. Aí entraram os Estados Unidos. Bom, o que aconteceu nesse conflito? Os Estados Unidos falaram, olha, eu não vou entrar nisso, eu vou dar 2 semanas para entrar. Mas aí Donald Trump acabou mandando atacar. Só que o que ele fez? Ele disse, eu não entrei na guerra, eu só fui atacar as instalações nucleares. E aí ele usou o B-2. B-2 são aqueles bombardeiros que a gente observou. Depois pesquisem também aí quem está assistindo a gente. B-2 é um bombardeiro que só os Estados Unidos têm, que cada um deles deve custar 2 bilhões de dólares. Sim. Bilhões? Cada um. Eles têm Só- quantos? Eles têm 20. Bilhões. Mas qual que é a estrutura disso? Bom, vamos lá. Os caras O têm B2 40 bilhões só disso daí. É um avião. Pelo amor de Depois Deus. vocês pesquisem que parece, tava a gente comentando aqui, deve ter gente que já viu aquilo achando que estava vindo um OVNI, não era da Terra mesmo. Pesquisem, olha lá, Isso, é um olha lá. isso chama B2. Chama B2. Quanto E o que é um B2, há uma estimativa que deve custar 2 bilhões. 2 Cada um. bilhões, É. um avião Isso, desse. Aí. isso. Mas vamos lá. Esse Imagina a avião, pessoa que dirige isso. você uma já vê como ele é responsabilidade. diferente, ele é altamente tecnológico. A maior parte dos radares não o detecta. Ah, Ele é chamado de avião invisível porque ele pode entrar no espaço aéreo do país, o país nem está sabendo que entrou. Radares não Nenhum tem. país tem tecnologia para. A Rússia tem, mas dizem que não tem em todo o território. Porque várias das informações que a gente passa é estimativa. O que significa estimativa? Nenhum país conta algo a tão verdade secreto. que tem, né? Eu vou te Sim, falar uma sim, coisa, sim. só pela foto, essa resolução tá em alta. Provavelmente o pessoal que tá assistindo não vai estar tão em alta quanto tá aqui. Só de você bater o olho, você vê o quanto ele é leve, velho. Você consegue. Ele passa a impressão de ser levíssimo. Ó. O que É um acontece? jato, né? Não, mas a tecnologia é diferente. Você vê que ele, Sim. Não, isso é único no mundo. é rápido pra um caramba. Esse entrou lá no Irã e levou bombas, além dele ser altamente tecnológico, aí ele é supersônico. O que quer dizer supersônico? É muito rápido. Muito rápido. Da velocidade da luz, aquelas som, coisas. do som. Som, Do som. E aí o que acontece? Ele tem, ele consegue comportar uma quantidade de bombas e mísseis gigantesca. Pode É tacar muito grande? É grande, ele é um avião grande. E tem outra coisa, tanto é que ele não é um caça, que caça é isso que eu ia pequeno. falar, caça. Ah, tá. O propósito dele é ser um bombardeiro. Então, pra entrar no território um do desse est- já leva um monte de Um bomba. É pra acabar com alguma Só coisa. que tem um detalhe. Ele é o único que consegue carregar as bombas suficientemente potentes e pesadas para atacar as instalações do Irã e chegar no subsolo, numa profundidade muito maior. Também para a gente dar alguns parâmetros aqui. Israel era capaz de mandar mísseis para chegar numa rocha, num tipo de subsolo mais resistente, até cerca de 2 metros. Esses mísseis, eles só de entrar, eles já entram a 60 metros. Puta que pariu. E depois que entrou, só quando ele afundou a 60, mais ou menos 60 metros, às vezes até mais ou um pouco menos, aí ele explode. Gente, nossa, não fazia Bom, nem ideia que existia esse tipo Por de que, coisa que no eles, mundo. por que eles atacaram, os Estados Unidos entraram? Porque eram os únicos que podiam dar um golpe mais pesado nas instalações nucleares Chegar sem ninguém subterrâneas. ver. Põe de novo lá o Chegar sem o ninguém B2, ver, Fê. mas levar o armamento Pesado. pesado que só os Estados Unidos têm.